Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer hoje uma live com a Habitat, gestora de fundo imobiliário, um assunto do momento. Vamos lá? Agora vamos fazer uma live com a Habitat. Vamos falar com o Eduardo Malheiro sobre fundos imobiliários e vamos falar também sobre temas de mercado financeiro. Como vai, Eduardo? Tudo bem? Tudo bom, Rafael, e você? Tudo excelente. E com você? Tudo ótimo também, obrigado. Ótimo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Vamos discutir temas relacionados a fundo imobiliário, vamos discutir temas relacionados a crédito, sobre os produtos da Habitat e como que esses produtos podem se encaixar nas demandas dos investidores. Gostaria que você apresentasse a Habitat e se apresentasse. E não se esqueça de dizer como chegar na Habitat, seja na internet, seja Twitter, Instagram, todos os meios de comunicação. Tá bom, maravilha. Obrigado aí, Rafael. Eu começando falando de mim, tá? Eu tenho a carreira, eu comecei em consultoria, mas fui muito cedo aí para o mercado imobiliário. Trabalhei bastante tempo entre uma gestora e uma incorporadora, que é a Max House e a Max Cap, são duas empresas aí do mesmo grupo, e fiquei 10 anos lá, indo e vindo um pouco aí então tive posições na gestora e na incorporadora ao longo desses 10 anos. Nos meus últimos 2 anos lá, eu era CFO da incorporadora, tá? Então, foi lá que adquiri bem a experiência que eu tenho no mercado de imóveis, né? No mercado imobiliário, principalmente na área de incorporação. E em 2016, eu me juntei aí com o grupo que na época criou o Habitat, tá? Que está junto até hoje. E sou o sócio que toca o dia a dia da gestora, que é uma empresa hoje muito focada em crédito imobiliário. Tá? Então a gente tem 2 fundos imobiliários que são os chamados fundos de papel. Tá? É o fundo que carrega na carteira recebíveis, carrega CRI, né? O CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário. É nisso que a gente investe, com o que eu acho que eu posso dizer que a gente tem de diferente aí de outras gestoras, ou que os nossos fundos têm de diferente dos fundos de CRI, é que a gente hoje só trabalha com o CRI de lastro pulverizado, onde basicamente a gente tem como contraparte no fundo de operação pessoa física que está comprando imóvel. Então, as operações, falando de maneira bem resumida, tá? Mas a gente empresta dinheiro para incorporadores que, por sua vez, venderam imóveis a prazo. Então, eu pego aquela carteira que o incorporador tem da venda de imóveis que ele realizou e uso aquilo como o lastro da operação de crédito para aquele incorporador ou fazer a obra daquilo que ele vendeu, ou, em alguns casos, a gente entra com a obra já pronta para daí ele comprar outro terreno, quer dizer, para seguir girando o negócio dele. Mas a gente fica Você com consegue explicar? Você consegue explicar a diferença do CRI, do fundo imobiliário de tijolo e do fundo imobiliário de papel? Porque tem muita gente que não entende a diferença entre uma coisa e outra. Você consegue explicar isso para a gente? Lógico. O fundo de tijolo, Rafael, é até o mais comum do mercado, tá? É o que tem mais. E eu acho que até para quem está começando no investimento imobiliário, por mais que eu não tenha esse tipo de ativo, ele às vezes é um primeiro passo mais óbvio para quem chega, porque é muito fácil fazer analogia com ser dono de um imóvel. Então, o fundo imobiliário de tijolo, ele é dono de um imóvel físico, um ou vários, tá? Ele tem ali a matrícula daquele imóvel e ele remunera os seus cotistas através do aluguel daquele imóvel para inquilinos de qualquer natureza. Então, acho que os mais comuns aí são fundos de prédio de escritório, de galpão logístico e de shopping center.
Então, se você investe num fundo de prédio de escritório, puta, passa na Faria Lima ali, tem alguns daqueles prédios que você enxerga que são de propriedade de um fundo imobiliário. Você, pessoa física, pode entrar na corretora, comprar uma cota e você vai ser dono daquele prédio e receber o seu percentual do aluguel daquele imóvel. O fundo de papel, ele chama de papel porque ele carrega títulos de dívida do crédito privado, tá? Então, o CRI, quando ele é emitido, é um certificado de recebível imobiliário. Então, basicamente, é um fundo de crédito. Às vezes, é até mais fácil comparar com a caixinha ali, fundo de crédito, do que com o próprio fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário porque esse crédito tem lastro relacionado a um imóvel. Seja a compra e venda de um imóvel, que é mais o caso da Habitat, seja o que até é mais comum, aluguel de grandes imóveis que, através do CRI, você antecipa o valor de 5, 10 anos de locação daquele imóvel e aí fica recebendo como renda, então, juros e principal, o aluguel daquele imóvel ao longo do tempo. Outro ponto importante muitas pessoas hoje estão preocupadas, não quero investir em fundo imobiliário, porque com essa questão do home office, o fundo imobiliário vai perder a locação, o inquilino não vai mais pagar. E o seu fundo, o fundo da Habitat, tem o Habitat 1 e o 2, tá correto? Correto. Tem o Habitat 1 e o 2. Perfeito. Ele carrega papéis que são os CRIs, são certificados recebíveis imobiliários, cujo laço não tem nada a ver com essa alocação empresarial. É outro modelo. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas o seguinte, que esse tipo de risco que o investidor corre comprando fundo imobiliário, que tem laje corporativa, que tem galpão, realmente existe o risco da desocupação do imóvel e ter uma vacância. Uhum. Esse modelo de negócio que você está fazendo não tem esse risco. Deve ter outros, mas esse não tem. Ou eu estou errado? Não, tá 100% correto, Rafael. De novo, aquilo que eu falo, ele às vezes é mais comparável com fundos de crédito, tá? Então, o meu fundo, eu tenho lá o Habitat 2 é mais líquido. Geralmente nas lives a gente gosta mais de falar dele porque é mais acessível aí para o investidor. Ele tem, se não me engano, hoje 18 operações de crédito, ou seja, eu emprestei dinheiro para 18 empresas e eu dependo da saúde creditícia daquelas empresas, tá? Não tem nenhuma relação com locação, quer dizer, com o cara deixar de pagar um aluguel, um fundo de shopping. Acho que as pessoas devem estar com isso mais na cabeça, né? Porque os shoppings foram fechados, aí alguns fundos pararam de pagar o rendimento. E aí, entrando no cenário fundo imobiliário de crédito, você tem os fundos que emprestam dinheiro para grandes empresas com lastro no aluguel de um imóvel, é o chamado lastro concentrado, tá? E você tem o nosso caso, que é o lastro pulverizado. Então, eu empresto sim para uma empresa, mas eu recebo quase que diretamente dos clientes daquela empresa, que é uma incorporadora. Então, vamos supor você, Rafael, compra um terreno e vai subir um prédio, vai vender 100 apartamentos. Com cada compra, você vendeu 100, tá? E cada um lá te paga R$2.000 por mês da prestação daquele apartamento. As operações que a gente monta, eu vou emprestar dinheiro para você, Rafael, fazer o prédio. Vou pegar essa carteira como garantia, mas sempre com uma sobra do fluxo. O que é isso? Você recebe lá 100 vezes R$2.000, 200 mil por mês. A prestação máxima que o meu empréstimo vai cobrar de você é R$120 mil por mês. Então, você recebe lá 200, eu sou prioritário no fluxo, né? Então, primeiro eu recebo meus 120, ou 100, ou 80, isso é muito caso a caso, depois eu te devolvo a diferença. Então, se tiver uma inadimplência, então vamos supor que teus clientes lá, dos teus 100 clientes, 20 ou perderam o emprego, ou a empresa está fechada por causa do coronavírus, aí pararam de pagar, você está recebendo só 80, portanto, R$160 mil. A minha operação continua recebendo redondinho, porque eu só preciso de 120 mil, entendeu? Então, eu estou muito exposto a pagamentos de financiamento
de compra da casa própria, que historicamente é um perfil de crédito de risco muito baixo. Por quê? Porque como tem alienação fiduciária, o cara que deixa de pagar esse empréstimo perde o imóvel. Então, mesmo numa crise... Vamos voltar para um ponto. Então, vamos voltar aqui para diferenciação de risco. Se eu estiver indo muito rápido, tá? Por favor. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, ó, se eu comprar hoje um fundo imobiliário cujo lastro é imóvel, esse imóvel provavelmente tem a renda da alocação. Agora, com a pandemia, a possibilidade do inquilino devolver não é pequena. Esse tipo de risco, o fundo da Habitat não corre. Por quê? Porque ele mais se parece com um fundo de crédito. Só que em vez de comprar recebível de empresa, comprar uma debênture, como tem nos fundos de crédito, comprar uma nota promissória, o fundo da Habitat vai financiar um empreendimento imobiliário. Então, pode ser um loteamento, você vai dar dinheiro na frente para alguém fazer um empreendimento relacionado a imóveis. E a garantia é a alienação fiduciária. O que isso significa? Que essa pessoa, essa empresa que recebeu esse crédito, se ela não pagar de volta para o fundo pode pegar o imóvel de volta. E precisa passar pelo judiciário ou é uma decisão que depende do juiz ou é um processo extrajudicial você reaver as garantias? Processo extrajudicial. E essa foi a notícia que mudou o jogo do crédito imobiliário no Brasil, tá, Rafael? Por isso, super importante a tua pergunta. Porque quando você fala judiciário, no Brasil, você sabe, puta, se vai passar por um juiz, vai demorar e o resultado vai ser incerto, né? O cara ainda vai recorrer e eu vou ter problema. Então, o crédito imobiliário no Brasil, até, se não me engano, começo dos anos 2000 ali, a garantia era a hipoteca, que é um processo que para garantir, para executar, você precisava passar por um juiz. Hoje, com a alienação fiduciária, na prática, o imóvel já é do credor. Quer dizer, se o cara deixa de pagar, é um processo que vai direto no cartório, tem um rito a ser cumprido, tá? Você precisa levar a leilão. Se no leilão vender mais do que o cara te deve, a diferença volta para ele. E no primeiro leilão se tenta isso. Não vendeu no primeiro leilão, o segundo leilão é pelo valor da dívida. Então, se vender pelo valor da dívida, você recebe tudo. O cara que deixou de pagar perde tudo. Por isso, o incentivo para que não se deixe de pagar. E se não vendeu no segundo leilão, você fica dono daquele imóvel e aí vai a mercado tentar vender, tentar alugar, quer dizer, tentar fazer algum negócio para monetizar aquele teu ativo. Eu acho que muita gente mais velha deve conhecer outra pessoa que comprou o imóvel lá atrás por hipoteca, não pagou e está com o imóvel até hoje. Ah, com certeza. Eu conheço gente que fez isso. Não conseguiu pagar, se foi por boa-fé, má-fé, não importa, mas o sistema jurídico não defendeu, no caso a Caixa Econômica, que emprestou dinheiro para essa pessoa financiar esse imóvel porque era justamente hipoteca. E a hipoteca é uma garantia, segundo a legislação brasileira, fraca, né? Fraca. Essa alienação fiduciária... Se só de hipoteca, eu te digo, provavelmente o meu fundo não existiria, entendeu? Porque era muito mais difícil executar. E o reflexo interessante que você vê, a ABCIP publica esses números. O que era inadimplência do crédito imobiliário na época da hipoteca e o que aconteceu depois. Era uma média de 10%, 15% de taxa de inadimplência, caiu para baixo de 2%, e nem na crise de 2007, nem na de 2015, 2016, subiu para cima de 2% essa taxa de inadimplência. Você viu a inadimplência crescer na conta de luz, você viu crescer na matrícula de mensalidade escolar. Quer dizer, nas crises não tem muito escapatória. Quer dizer, o cara fica mais sem grana e vai deixar de pagar alguma coisa. O que a realidade, a história tem mostrado é que a parcela da casa própria é a última que ele vai deixar de pagar, entendeu? E a esse risco que a gente está exposto, de novo, sempre com um colchão de garantia muito, muito grande. Entendi. A outra dúvida. Esses empreendimentos que você financia, ele é mais de um. Você falou que são empreendimentos. Eu entrei aqui no Com Dinheiro e estou vendo a carteira do fundo Habitat em 31 de março. A carteira do Habitat 2. Perfeito. E eu estou vendo aqui, pelo menos, deve ter aqui
uns 40 CRIs. Uns 40 CRIs. Tá. E aí, a minha dúvida é a seguinte, esses 40 CRIs, não precisa passar o número exato, eles se dividem em quantos empreendimentos e onde que eles estão geograficamente? Eu até falei em 18 agora há pouco, tá? Porque o número que você enxerga quando você puxa do com dinheiro ali, que é o dado que vem do administrador, em alguns casos a gente tem várias séries do mesmo CRI. Entendi. Explica para o leigo o que é a série do CRI. Explica também o papel da securitizadora, tá bom? Se esses temas que eu estiver trazendo não forem afetos ao seu negócio, você avisa. Eu acho que eles são. Não. A securitizadora é um player super relevante nesse processo, tá? Porque é quem emite o CRI. Então, eu vou lá para o incorporador Rafael, que está lá construindo aquele prédio de 100 apartamentos, falo, eu quero te emprestar aqui 15 milhões para você fazer tua obra. Bacana, aceitei, combinamos a taxa, o fluxo, etc. A gente obrigatoriamente precisa sentar com uma securitizadora que vai fazer todo o trabalho de emissão daquele certificado de recebíveis imobiliários. Tá? Então, vai pegar os teus recebíveis, aquilo lá vai ser o lastro da operação, vai montar, e aí junto com a gente, é um trabalho a quatro mãos, tá? Escritório de advocacia, etc. Tem muito player envolvido, agente fiduciário, mas a securitizadora meio lidera esse papel da emissão do papel, e até por isso que é o fundo de papel, né? E uma vez emitido, é quem controla os fluxos, quer dizer, continua sendo um player importante aí em toda a vida dessa operação. Tá? Aquilo que eu te falei, você fatura 200 mil, me paga 120 e te devolve 80. É numa conta corrente da securitizadora que vai cair o dinheiro, que vai separar o meu, que vai devolver o seu. Então, é um player aí super relevante no... Ele segrega o risco, né? A securitizadora ajuda a segregar o risco, não é isso? Perfeitamente. Via patrimônio separado dentro da securitizadora. Então, quer dizer, quando se instituiu o CRI, se criou essa obrigação de ser emitido por companhia securitizadora, até para justamente dar mais segurança. Tá? Então, o cara que investe, compra um fundo da Habitat, ele sabe que tem eu, gestor, tocando, selecionando os projetos, discutindo as operações, mas que também cada CRI que está lá, que você enxerga aí no com dinheiro, tem por trás também uma securitizadora trabalhando para manter a saúde daquelas operações. Tá? E a securitizadora, se você puder esclarecer, não é? Ela, apesar de ter esse nome, ela não garante. A securitizadora tem mais a ver com a palavra security, que seria a titularização, né? É a titularização do recebível. Não é que ela vai ser a garantidora. Explica esse ponto. Porque a garantia mesmo é alienação fiduciária, não é isso? Explica esse ponto. A garantia é o que eu vou exigir de você, Rafael, quando eu te empresto. Então, a alienação fiduciária é daquele imóvel que você está construindo, ou da SPE que você está usando para subir aquele prédio. Em muitos casos, a gente vai pedir uma fiança tua na pessoa física, quer dizer, tudo que é garantia da operação, eu discuto com o empreendedor e está lá no imóvel. A securitizadora aí bota no papel e operacionaliza esse acordo que a gente fez. Tá? Então, teus clientes todos sumiram, não pagou, eu vou precisar executar lá, vou precisar cobrar na física do Rafael. Esse trabalho vai ser feito via companhia securitizadora. É ela que vai te notificar que você está em mora e vai te cobrar aí que você pague aquele empréstimo que você afiançou. Tá? E aí, na originação... Desculpe, pode falar, desculpe. Não, você tinha perguntado das séries, quer dizer, eu vou te emprestar os 15 milhões para você fazer o prédio. Você não precisa dos 15 milhões agora, você não consegue gastar tudo de uma vez. Eu vou te liberando esse dinheiro conforme a obra evolui. Então, para cada nova liberação, eu faço uma integralização do CRI e é emitida uma nova série. Tá? Então, quando você olha no meu relatório gerencial, você vai enxergar 18 operações. Isso aí vira 40 no relatório do administrador, porque foram efetivamente comprados 40, cada uma numa data. Às vezes você pode ter série sênior, série subordinada. Então, um mesmo CRI pode ter várias séries.
mesmo com esse CRI tendo só um projeto. E aí tua pergunta foi 40 séries, quantos projetos? Então 40 séries, 18 CRIs, eu estimaria que a gente voltaria para uns 40 projetos, tá? Por quê? Eu posso fazer CRIs, o exemplo que eu dei aí com você está subindo um prédio, eu vou fazer uma operação daquele projeto, só um, mas muitas vezes, aí mais no caso de loteadoras, quer dizer, às vezes um projeto que é menor, a gente consolida 2, 3, tem um CRI da carteira que tem 22 projetos lá dentro, entendeu? Então só com esse vai ser mais que 40 esse número aí, não tenho de cabeça, mas eu diria que na média, cada CRI tem 2 projetos. Sabe que tem uma pessoa fazendo a seguinte pergunta: qual a diferença entre um CRI e um plano empresário? Eu acho que essa nossa conversa está levantando, muitas pessoas estão assistindo, tem talvez ideias, eu tenho um terreno, eu quero lotear, só que eu preciso de um projeto, eu preciso de funding. Eu suponho que você já tem aquelas loteadoras, aqueles empresários do setor imobiliário que fazem negócio com você. Mas se tiver algum outro empresário que está assistindo essa live e falar, pô, eu tenho um terreno, um local tal, terreno bem escasso, eu preciso de alguém para me ajudar. Fala com a Habitat ou você já tem os seus parceiros de negócio habituais e como que é isso? Não, com certeza fala com a gente. Muito do nosso trabalho lá, e a gente tem hoje 3 pessoas que só fazem isso, é justamente procurar empresários aí da incorporação que queiram uma alternativa de crédito, tá? Então, passa os contatos da gestora. Passa os contatos da gestora, o site. Não sei se você consegue falar alguma coisa. Se tiver o telefone assim de cor. Olha, o camarada está interessado. Como é que faz para procurar a Habitat? Porque agora você está falando no campo da originação, certo? Isso. A originação. E depois tem a outra área que é a distribuição. Vamos falar um pouco da originação. Tá. Eu acho que o Instagram aqui, da onde a gente está falando, é um primeiro contato, tá? Então, só clicar lá, você abre a nossa página e tem como nos mandar mensagem. Nosso site, habitatcp.com.br, tá? CP de Capital Partners. Então, habitatcp.com.br. E pode mandar e-mail para mim direto, é malheiros@habitatcp.com.br, tá? Muito bom, muito bom. E aí, se o camarada... Fala qual é o VGV médio que vocês estão interessados. Explica para o pessoal o que é um VGV. Tá bom. Explica a coisa que você não pega. Se o cara falar para mim que tem uma condição assim, eu não pego. Fala um pouquinho daquele tipo de negócio que você se sente confortável em fazer. Ainda dá tempo de fazer pergunta. Tem gente aqui perguntando se ainda dá tempo de fazer pergunta. Manda a pergunta, por favor. Tá. Basicamente, a gente financia qualquer projeto de incorporação. Para entrar, a gente pode até começar a conversar antes, tá? Mas eu só entro em projeto que já está lançado e que tenha uma carteira, ou seja, o cara já tenha vendido um valor suficiente para depois pagar a dívida, tá? Então, o VGV que você falou é o valor geral de vendas. Isso é um indicador do total do projeto. Então, eu falo, pô, eu vou comprar esse terreno aqui e nele eu vou conseguir... Vamos voltar para o teu prédio lá dos 100 apartamentos, tá? Vou vender cada apartamento por R$1 milhão. Aquele projeto, então, 1 milhão vezes 100 tem 100 milhões de reais de VGV. Mas eu só vendi metade. Então, hoje, eu tenho uma carteira de recebíveis que vai partir de 50 milhões. Todo mês ela tende a ir ficando um pouquinho menor se você não faz venda nova, porque você vai recebendo um pedaço e aí o que sobra de contas a receber vai diminuindo um pouquinho, tá? Então, se eu vou te emprestar, a obra é 30 milhões, você precisa ter vendido já uns 40, 50 para a gente poder começar a falar, tá? E aí, o teu estoque vai entrar como uma... O que a gente faz? A gente pega a seção dos recebíveis do que você já vendeu. Então, você vendeu 50 milhões de reais. Você tem um contrato com cada comprador que ele vai te pagar aquele valor. Isso é um recebível. Você cede esse recebível para mim e você se compromete a ceder o recebível do teu estoque quando ele virar venda. Esse recebível, essa venda é true sale? Tem direito de regresso? Não tem? Como que é? Não, na maioria dos casos a gente não faz true sale, tá? Então eu te empresto dinheiro,
e uso a carteira para pagar, mas é uma dívida direto com você. O que é o True Sale? Para não falar que não faço, a gente tem uma única operação de True Sale no fundo 1, tá? No caso do True Sale, você me... Então vamos traduzir, é uma venda verdadeira. Você me venderia a sua carteira. Então eu aí não estou emprestando dinheiro para o Rafael. Eu estou pegando aquela carteira de recebíveis que ele tem e estou comprando dele. Estou te dando dinheiro na tua mão. Você vai para casa fazer o que quiser com ele e eu vou me virar com os seus clientes para receber aquele É dinheiro. mais arriscado para você, não é isso? Você vai conseguir um preço menor, mas o cara que está vendendo tem mais informação que você. Perfeito. Então é mais perigoso, não é isso? Perfeito. A gente gosta mais da operação estruturada, quer dizer, que eu te empresto e fico com a garantia, porque eu não sou incorporador, tá? Já fui na minha vida, mas não sou mais. Então eu quero você, Rafael, que está construindo o prédio, cobrando o teu cliente, dando satisfação para ele, caprichando no produto, porque você sabe que se aquele teu cliente deixar de pagar, você vai ter um problema. Você está me devendo um dinheiro que você, para me pagar, precisa que o teu cliente te pague. Então eu quero você tratando bem daquele teu cliente, entendeu? Se você pega, aperta a minha mão e fala até logo, o cliente é teu, você não tem mais esse incentivo, nem deveria, logicamente, de ligar para ele, de dar satisfação, de resolver os problemas que ele vier a ter. Qualquer problema que aquele cliente tiver passa a ser automaticamente problema meu. Então você compra o recebível, compra não é bem uma compra, é uma cessão de crédito. Ou seja, eu sou um empresário, vamos supor, eu sou um empresário. Eu fiz um loteamento com VGV de 100 milhões e comecei a vender. Chegou um ponto, eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro, eu bato na porta da Habitat. A Habitat, com o dinheiro dos investidores que compram o fundo, não é bem comprar esse recebível, vai ter uma cessão, ou seja, o CRI vai emprestar dinheiro, é um crédito privado, certo? Ele vai emprestar esse dinheiro e quem recebeu o dinheiro, a cessão é a garantia. E na época que tinha IOF, hoje o governo suspendeu o IOF, mas na época que o governo cobrava IOF, a cessão não tem IOF para onerar essa operação, correto ou não? Isso, é isso a mesmo. A questão não tem, e tem essa questão tributária que é muito vantajosa, né? Que também não falamos disso, mas fundo imobiliário, uma das grandes vantagens é a isenção do imposto de renda para a pessoa física, o CRI também é isento, tanto a pessoa física... E o fundo de CRI também, também é isento. Também é isento, é isso. Tá bom, quando o CRI amortiza, o fundo de CRI amortiza, também entrega o dinheiro para o investidor. Você pode explicar para o pessoal o que é a amortização, que não é bem juros, né? Tem amortização e juros. Ou seja, ele vai gerar, o camarada que compra esse fundo imobiliário vai ter uma renda e não precisa esperar até o final, ou precisa esperar até o final para receber todo o dinheiro. Você explica esse pedaço, quando que você vai recebendo o dinheiro ao longo do tempo, ou se não recebe? Varia de fundo para fundo, de CRI para CRI, tá? Você pode ter um CRI que eu te empresto 10 milhões hoje, você vai me pagar 20 milhões daqui a 10 anos, juros e amortização. Se eu te emprestei 10, você me pagou 20... É o bullet, não é? O pessoal não chama isso de bullet? Bullet. O pessoal não chama isso de bullet? Vem do inglês essa. É o pagamento numa vez só. Se você me pagou 20, aquele 20 é 10 de amortização. O que é amortização? A devolução do que eu te emprestei. E 10 é juros, é o empréstimo do dinheiro, é o custo do aluguel do dinheiro, vai aproximando do imóvel. Então, vamos supor, você aluga um imóvel, você paga aluguel todo mês, quando vence o aluguel, você devolve o imóvel. Eu posso fazer um CRI que você me paga juros todo mês e o principal, ou a amortização, lá no final, paga de uma vez e me devolve todo o dinheiro. As nossas operações, Rafael, praticamente todas, a partir do primeiro mês, o cara já paga juros e amortização. Tá? Então, isso é uma... Mas quem recebe é o fundo. Quem está recebendo é o fundo que comprou o CRI. Lógico, quando eu falo nos paga, paga para o fundo do qual a gente faz a gestão. Né? Então, e aí esse juros e amortização que ele me paga, os juros a gente manda para o cotista todo mês, a remuneração ali do fundo imobiliário, a amortização
a gente reinveste em novas operações. Então, quer dizer, Entendi. Todo mês sendo reciclado, né? Porque todo mês recebo um Entendi. pedacinho de amortização. No nosso caso, são operações geralmente longas, tá? Normalmente prazo de 10 anos. Então, ao longo de 10 anos, 120 meses, ele vai me pagar... Quer dizer, imagina que se a amortização for linear, ele vai me pagar 1/120 todo mês. Então, quer dizer, todo mês menos de 1% do valor da amortização. Mais todo o saldo devedor. Eu estou olhando aqui no Condinheiro, por exemplo, que o Habitat 1, em maio, se tiver errado, você me corrige. Eu vou lá puxar a orelha lá do camarada que cadastrou isso aqui. Pagou R$6 por cota, o HBTT 11, R$6 por cota. Em abril foram R$8 por cota. Esse negócio varia. Ou seja, isso se refere a juros do financiamento feito via CRI. É isso, não é amortização, é só juros. Isso. Aí, no caso do Habitat 1, só tem uma explicação que, assim, foi um fundo que a gente levantou em 2017 com um grupo pequeno de cotistas e uma estratégia que, na época, era muito diferente, tá? E a gente estava começando. Então, veio uma exigência desses cotistas de fazer um fundo com prazo determinado para devolver o dinheiro. Esse fundo é um fundo fechado, esse Habitat 1, é isso? Isso, os dois são fechados, tá? Fechados não tem resgate, mas esse fundo devolve a amortização para o cotista. Então, aquilo que eu falei, que os juros eu pago para o cotista, a amortização eu reinvisto, é verdade para o meu fundo 2. Para o 1 eu devolvo as duas coisas e daqui mais 6, 7 anos o fundo 1 desaparece, tá? Devolve tudo e encerra o fundo. Enquanto o 2 vai estar sempre reinvestindo, tá? É o revolve, né? Um é revolve, não é isso? Ou seja, um tem prazo para acabar, o outro não tem, os dois o prazo, ou o outro que fica para bastante tempo, ele tem um prazo muito dilatado ou é indeterminado? Não tem prazo, é indeterminado. É indeterminado. Se quer sair, você vende as suas cotas na bolsa, entendeu? No mercado secundário. Você vai vender no mercado secundário. Quais são os tickers dele na bolsa? Tickers dele. Um é HBTT11, não é isso? Isso. E o 2 HABT11. É isso. E o outro? HABT11. Fundo Habitat 2. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu olhar aqui no Condinheiro. Tá. Um é HBTT11, o outro eu já vou ver aqui qual que é. Quando a gente vê, quando eu consigo no Condinheiro ver quem compra esses caras, quando o cara é grande. Por exemplo, eu consigo ver aqui no Habitat 1 que tem aqui a Taquari, tem um pouquinho. A Taquari é aquela gestora ligada ao grupo CSN. Ela tem cobra. Quando eu vejo isso, ela comprou na bolsa? Ela comprou via bolsa? Ou tem outro mecanismo que ela comprou? Quando eu vejo no Condinheiro que a TAG Investimento tem participação no Habitats. Como que é? É sempre via bolsa ou dá para comprar direto com vocês? Como que é? Não, o fundo imobiliário tem uma dinâmica de captar recurso mais parecida até com o de uma empresa. Eu não sei, eu cortou. É mais parecido com com o IPO de uma empresa. Entendi. Estou entendendo. A internet ficou lenta, não sei se é a minha ou se é a sua. Da vez passada, a culpa era minha. Tá. Da vez passada deu problema, mas eu colocava sempre a culpa dos outros, né? Porque, como eu disse, a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Então, ou seja, tem cara de IPO, ou seja, como ele é fechado, você não está emitindo e resgatando cota. Você tem um momento que você joga no mercado. É isso. Isso, exatamente. Então, você faz um IPO do fundo, todo mundo entra naquela data e aporta recurso na conta do fundo, tá? E a partir do dia seguinte, o fundo está listado em bolsa e aí compra quem quiser, quer dizer, igual, realmente muito similar à ação de uma empresa de capital aberto. Tá? Faz o IPO. Tá. O Habitat 1 tem quanto de PL? Tem quanto de PL? O Habitat 1 hoje está com 160, 170 milhões, mais ou menos. Ele já teve 200 e, como eu te falei, ele está amortizando, então está diminuindo aos poucos de tamanho. Beleza. Eu vou dar uma informação aqui, você não precisa... É o seguinte, eu tenho aqui uma
das gestoras que compram esse fundo da Habitats. Tá, Uma das gestoras, tem aqui, eu já falei, a Taquari. tá bom. Outra, a TAG. Perfeito. Tem outra aqui que eu não vou dizer o nome, mas eu sei qual é a gestora. Não porque alguém me contou, e sim porque eu descobri isso pelo Dinheiro. É um family office, cujo investidor é dono de um grande banco brasileiro. O family office do dinheiro da pessoa física do dono do banco. Eu não vou dizer qual é o banco. A sede é no Jabaquara. Então, pensa assim, um banco que tem um acionista pessoa física, esse acionista pessoa física tem um wealth para cuidar do seu dinheiro, e esse wealth comprou a cota. Eu sei exatamente o que esse wealth faz. E tem aqui na... Só lembrando, hein, Rafael, a vida desse cara é dar crédito. Esse cara entende de crédito, então ele sabe ver se você está fazendo o seu trabalho direito. Ele confiou em mim como fundo de crédito, alguma coisa certa. Esse cara que é dono do banco, eu já disse, eu não vou dizer o nome do banco, mas a sede principal, também tem na Faria Lima, mas a principal sendo no Jabaquara, e tem um só para cuidar do dinheiro dele. Mas não é, só para que fique claro, esse braço da família não é um cara cujo sobrenome diz respeito a uma região de Portugal. É o outro. É o outro. É o outro. Tá? Então, esse pessoal entende. Por que eu falo isso? É bem importante, quando alguém for investir no fundo, ver como que é a composição do passivo do fundo. O que é o passivo do fundo? O fundo deve dinheiro para quem? Quem são os investidores? Eu sou engenheiro, eu falei isso para você. Na primeira vez que eu escutei isso, o passivo, eu não entendia direito. Depois eu entendi. Puxa, o passivo do fundo está mostrando quem é o cotista, quem é o investidor. Então, a gente está tratando aqui de dois assuntos. Primeiro, o ativo do fundo. O fundo da Habitat compra CRI. Não é um fundo tijolo. É um fundo que parece mais com crédito privado, mais destinado para empreendimentos imobiliários. Agora, também é o passivo. Quem é que compra? Então, você vê o quilate do fundo também por quem compra. Então, eu estou vendo aqui pessoas que sabem fazer investimento, sabe escolher. Você consegue dizer quanto que é a base de pessoa física que tem? Se você não souber esse número, não quiser passar, também não tem problema. Eu estou vendo aqui que tem gente graúda com a posição no Habitat. Não, eu acho que é isso, Rafael. Se você puxar o outro fundo, você vai ver uma composição muito diferente, tá? Então, no primeiro, a gente foi atrás realmente de um público mais qualificado, tá? Então, foi emitida, havia uma oferta 476, a oferta CVM de esforços restritos, tá? Vou só falar uma coisa da oferta. Na esforços restritos, você só poderia oferecer esse produto a uma quantidade bastante limitada de investidores. Isso. Não é isso? E aí, acho que uma única informação para falar sobre a oferta 476, para explicar aí o passivo do fundo comparado com o outro, é que o cara tem que ser investidor profissional. Significa ter comprovado investimento líquido de mais de 10 milhões de reais. Então, o cara que entrou... Não é para qualquer um, assim. Não é para qualquer um. Você compreendeu? Tá? Tanto que você Entendi. vê 160 milhões de PL no fundo 1, você vai ter um número exato aí, você me corrija, mas mais ou menos 110, 120 cotistas. No fundo 2, já vejo aqui, tem 390 milhões em 10 mil cotistas. Então, você vê a diferença de ticket médio. E aí é isso, são caras como o dono do banco, que você não falou o nome aí, eu preciso ir lá apresentar o resultado do fundo 1 para ele, quer dizer, não é... E as perguntas são mais fáceis ou mais difíceis do que as que eu estou fazendo? Você tem que se preparar bem para fazer uma entrevista dessa, concorda? Entrevista. Reunião lá não você está sendo é passeio no parque. Testado por esses caras, não é isso? É isso aí. E aí, no fundo 2, a gente fez uma oferta, oferta 400, que aí é aberta a qualquer tipo de investidor. E temos hoje lá 10 mil cotistas que, quando era só o fundo 1, a gente tinha o nosso trabalho de RI lá muito mais 1 a 1 praticamente. Hoje, a gente investiu muito aí num site mais bacana, num relatório muito mais detalhado, porque... Esse fundo 1 hoje tem 100, 110 cotistas, quando começou eram 50. Entendi. Eu estou vendo aqui no Habitat 2,
Você fez um follow-on esse ano ou não? Estou vendo aqui no PL do Habitat 2, que até o início do ano ele estava com uns 200 milhões, aí depois pulou para uns 380. O que Isso. aconteceu com esse? Você consegue explicar? Fizemos um follow-on que encerramos em fevereiro desse ano, tá? Logo antes da... Para quem está ouvindo a gente, não faz a menor ideia do que follow-on. O que é um follow-on? Eu sou engenheiro, né? E aí eu fui para o mercado financeiro e comecei a escutar essas expressões chiques. Eu falei, puxa, isso é muito legal. Eu quero contar essas expressões. Follow-on. Eu vou falar uma palavra que você não gosta muito. Default. Essa você não gosta. E, pô, mas aí no final das contas você vê que é uma expressão muito pomposa, mas por um conceito que qualquer um entende, não é verdade? É muito simples o que é um... Explica aí pra gente o que é um follow-on. O IPO, o I do IPO é de initial. Então, é a primeira vez que você vai captar um veículo ou para uma empresa é o IPO. O follow-on é como se fosse o IPO, mas não é a primeira vez, entendeu? Então, é quando você volta para o mercado para captar mais dinheiro. De novo, analogia com uma empresa, tá? Então, agora estamos aí no momento da pandemia, mas no final do ano passado tinham várias empresas de capital aberto fazendo follow-ons na Bolsa. O que é isso? Ela emite novas ações e os atuais ou novos acionistas aportam capital na empresa. No fundo imobiliário é a mesma coisa, quer dizer, a gente tinha, na verdade, 240 milhões sob gestão, estávamos com praticamente 100% desse dinheiro alocado em CRI, falamos, pô, acreditamos que tem mais oportunidade aqui para fazer novos investimentos, vamos captar mais recursos. E aí lançamos uma nova oferta, então é esse follow-on, onde no nosso caso a maioria foram os próprios cotistas do fundo, aportaram capital novo no caixa do fundo, o patrimônio dele cresceu. Entendi. Agora, o investidor pode comparar a taxa Selic com o rendimento desses fundos, porque é muito comum o cara fazer a conta de dividend yields ou rental yield de um fundo imobiliário e comparar com a Selic. Quais são, na sua opinião, as limitações desse tipo de raciocínio? Não, a Selic é o que a gente acho que tem no Brasil como a taxa livre de risco. Então, quer dizer, o dinheiro que você empresta para o governo no limite, eu acho que o conceito correto de taxa livre de risco é o que você empresta para o governo americano, tá? Mas aqui para o investidor brasileiro, emprestando em reais para o governo brasileiro, em última instância, o governo tem uma maquininha lá na Casa da Moeda que imprime dinheiro, então ele vai te pagar. Pode ser que gere inflação fazendo isso, mas ele vai te pagar. Por isso que a taxa livre de risco. Você investe no CDI, você não corre risco. Então aquilo lá é a base de comparação de tudo mesmo, mas qualquer dinheiro que você não está emprestando para o governo, você está correndo risco. Então não dá para você investir num fundo imobiliário, num fundo de ações, num fundo de crédito privado, e achar que entregando o CDI tá suficiente. Você tem que ganhar mais do que aquele mínimo, afinal você está incorrendo em risco quando você faz esse E isso depende do lastro. Isso depende, por exemplo, esses CRIs. Fala a faixa de valor de emissão. Eles foram emitidos, varia entre quanto e quanto a taxa de emissão do CRI. Porque, só retomando, o fundo é um fundo que compra papel, e esse papel é o CRI. E esse CRI tem uma taxa na emissão dele. Quer dizer, o devedor vai pagar IPCA, mas não sei quanto. Quanto é esse não sei quanto do CRI? Nos nossos fundos, a gente está mais ou menos entre IPCA ou IGPM, tá? A carteira tem um pouco dos dois, até mais IGPM, que é um índice mais cativo do mercado imobiliário. Não sei por qual razão, mas Então a gente sempre fala inflação mais 11 a 12% hoje, tá? Líquido sem impostos. Sem impostos. Sem impostos. Isso é o bruto do fundo, né? O fundo está emprestando dinheiro a essas taxas. O cotista aí vai subtrair disso os custos do fundo. Então, a nossa taxa de administração e performance. Entendi. Vou fazer uma pergunta, se não puder responder, não tem problema.
já tomou algum cano? Até hoje, não. Até hoje não, certo? Mas se tomar o cano, por exemplo, só voltando àquela parte inicial que você estava falando das garantias, do over collateral. Você usou essa palavra, outra palavra bonita, né? Over collateral. Pessoal, Isso. você vai me ouvindo? Over collateral. Você vai emprestar dinheiro para o seu cunhado. Você compreendeu? Você vai emprestar para ele 20 mil. Pega o carro dele, de 40 mil já transfere para o seu nome. Então você tem um over collateral, ou seja, a garantia é 200% do crédito que você tá dando, né? Então, se o seu cunhado que você ama não te pagar, você já fica com o carro dele. Mas pega coisa mais líquida, não pega carro, não. Particularmente se o carro for francês, né? Porque senão dá muito trabalho para você, porque é Pode, né? puros carros japoneses. Mas só voltando, qual é o over collateral dessas operações? E se tiver zebra, quantos por cento você acha que recupera? Aí você vai queimar o imóvel, certo? Você vai vender o imóvel a valor de liquidação para poder fazer frente aos investidores. Conta um pouco dessa dinâmica. Tá. O indicador que a gente usa aqui é meio o contrário do over collateral, tá? Que é o LTV, então o loan to value. Como é que eu calcularia aí no teu exemplo? Você emprestou 20 mil. 20 mil é o loan é empréstimo. To value é o valor. Então, se você emprestou 20 mil para o cunhado e pegou um carro de 40 em garantia, 20 dividido por 40, teu loan to value é 50%. Muda o número, porque 50 pode ser para um lado ou para o outro. O carro é 100 mil e você emprestou para o cara 60 mil. 60% de loan to value. 60%. Ou seja, quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Exatamente. O nosso Entendi. fundo 2, por regulamento, empresta com no máximo 60% de loan to value. Então, Entendi. um carro de 100 mil eu emprestaria no máximo 60. Mas hoje a média dos meus CRIs está mais para 40%, 42% de loan to value. Tá? Então, para o carro de 100 mil eu emprestei 42% na média. Entendi. E na hipótese de ter o default é o nome bonito para o calote, você pega esse bem e vai queimar, não é isso? E vai tentar queimar rápido. Por isso que o Na loan to sua value tem que experiência, ser em baixo. outras empresas, você já fez isso, não fez? Em outras empresas? Sim. Demorou quanto tempo e pegou quantos por cento do valor? Então, geralmente, do valor, na maioria dos casos, 100%, tá? O tempo, Entendi. apesar de não ser judicial, é aquilo que eu falei, a execução da alienação fiduciária. Não passa por juízo, mas tem que se cumprir um rito. O rito o que é? Eu notificar o cara, eu levar no cartório, aí o cartório vai agendar um leilão, precisa ter um intervalo de tempo até o segundo leilão. Então, eu te diria que 90 a 120 dias para você executar o bem. Se vender no próprio leilão, ótimo, porque você já recebe o dinheiro. Se não, você fica dono do carro. Aí, no teu exemplo, no nosso caso, é de um imóvel. Mas você vai ter que aí, se for o carro francês, você vai ter que demorar um pouco mais para ir atrás de achar um comprador, entendeu? Então, quando vocês entram no empreendimento, vocês também veem isso. Olha, se esse negócio der zebra, quanto tempo demoraria para eu vender a garantia? Ou isso nem passa pela cabeça de vocês? Esse tipo de coisa. Ó, vou emprestar para o cara, vou comprar, mas tudo bem, o cara me deu a garantia, mas, puxa vida, lá, eu ganhei lá como garantia um sítio em Atibaia. Eu vou vender para quem um sítio em Atibaia? Você entendeu? Explica, como que você analisa? Vocês têm que entender muito de finanças e entender muito de imóveis. Não, muito mais de imóvel do que de finanças. Com certeza os dois, mas tem que entender muito de imóvel nesse nosso negócio. Eu acho que tem CRIs mais corporativo. Então, por exemplo, tem CRI da BRF no mercado, tem CRI da Redditor. Aí esse cara vai fazer mais uma conta financeira, de olhar para o balanço da BRF ou da Redditor e menos para o imóvel. Tá? No nosso caso, com incorporações, com pulverização da carteira, aí não tem jeito, para ter conforto na operação, tem que olhar muito sim para o imóvel. Tá? Então, é isso que você perguntou, a gente faz muito, visitando o projeto, olhando os concorrentes, mandando proposta na canela do cara de maneira anônima, né, para saber aí por quanto, se apertar muito, por quanto que ele está vendendo, fazer a mesma coisa com o concorrente. Então, cada um dos nossos CRIs
eu diria que gastou muito mais tempo nosso na análise do imóvel do que do próprio fluxo financeiro. Tá? Voltando para o LTV, que é um conceito muito legal, é o mesmo conceito de over-collateral, só que pensado de outra maneira. Quem for comprar, investir em fundo imobiliário de CRI, isso sempre está lá, esse LTV, ou vocês que mostram? Como é que funciona isso? Não sempre está lá, tá? Eu adoraria que sempre estivesse, mas não é todo mundo que coloca. Até porque isso, a maioria dos CRIs são esses dois exemplos que eu te dei agora, aí, de grandes empresas, em que o cara está muito mais exposto realmente no balanço do que no próprio imóvel, entendeu? Entendi. Mas para o investidor, vocês deixam isso claro. Por exemplo, um investidor profissional, aquele lá do banco, ele vai perguntar isso para você, não vai? Sim, com certeza. Não, e deixamos claro para todos, tá? Você abre o relatório gerencial dos dois fundos, eu publico o LTV de cada operação todo mês, porque o cara passou a vender com desconto, mudou ali o cálculo do LTV, entendeu? Ou amortizou um pedaço da dívida, o LTV diminui um pouquinho. Então, esse número é recalculado e apresentado para o nosso investidor todo mês. Entendi. Pessoas físicas nem perguntam essas coisas, né? Na maioria, não. É muito raro alguém vir com uma dúvida dessa. Sim. Uma vez eu estava conversando com um camarada que mexia com franquia. Aí eu comecei a fazer pergunta para ele, para saber a garantia que eu ia ter, o retorno. Aí eu fiz umas 3, 4 perguntas, ele falou assim para mim, Rafael, você não tem perfil para ser franqueado. Você compreendeu? É a mesma coisa, você começa a apertar o cara e o cara fala, o que ele deu a entender ele queria que o franqueado fosse um camarada que não desse nada do que estava, de onde estava se metendo. Por isso que é importante você ter uma gestora que saiba responder as dúvidas técnicas, aquelas mais as pertinentes. Eu não ia fazer nem ser chato, a questão de fazer a pergunta pertinente. Então, você perguntar para um gestor qual é o LTV, sabendo que é de CRI, tá? Ele não sabe responder, ou pior, ele fala, não sei nem o que é LTV, eu acho que o investidor deveria ficar um pouquinho mais preocupado antes de pôr o dinheiro. E eu não sei se você pode responder. Os fundos imobiliários de CRI que deram errado, o que o gestor errou? Aí depende muito, Rafael. É sempre um mix dessas duas coisas, né? E, de novo, eu falei que a gente olha mais para o imobiliário, porque para as nossas operações é mais importante olhar mais para o imobiliário, tá? Tem operação que é, sim, mais importante olhar mais para o financeiro. Mas quem errou, avaliou mal... Normalmente ele não é em um lugar só, né? Às vezes o cara erra em vários lugares, né? Pois é. Quer dizer, CRIs pulverizados como a gente faz, tá? A gente tem todo o nosso passo a passo ali, as coisas da qual a gente não abre mão de jeito nenhum, porque a gente já viu no passado operações que deram errado porque não tinham aquilo, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu não abro mão, se eu vou financiar o teu prédio aí dos 100 apartamentos, eu quero ser o único credor dessa operação. A gente viu uma empresa de loteamento aí que está em RJ, mas não vou falar o nome, que cada projeto tinha recebível cedido para um CRI de uma securitizadora, outro da outra. Aí, quando se tratava, tinha uma briga de saber a nova venda para quem que ia. Então, aquilo lá causou uma complexidade da briga entre credores, da disputa entre credores. Exato, porque imagina você precisar lá de 40 milhões para subir teu prédio. Eu te empresto 20, um outro gestor te empresta 20, cada um pega metade dos apartamentos em garantia, sessões, o negócio não fica claro, então o recebível que eu peguei, o cara que extratou o recebível não existe mais. Mas aí o imóvel volta para o teu estoque e você vende de novo. De quem que é aquele recebível? É meu ou é do outro credor? Nesse caso que eu estou falando, não estava claro. E aí, puta, virou uma bagunça. Os dois queriam, os dois notificaram e a coisa... Entendi. Você vai fugir da confusão. Você não vai pôr sua canela em... Você não vai pôr a canela do investidor numa dividida sem necessidade. Ou seja, precisa ter conhecimento do assunto, não é isso? Exatamente. Então, vocês têm caixa, o fundo tem caixa. O fundo tem caixa para fazer compras. Eu não sei se você viu. O fundo tem caixa para fazer compra, sabe aquela compra de oportunidade, ou você teria que fazer mais um follow-on para entrar no novo empreendimento, ou você vai ter que depender da amortização
dos CRIs para entrar no novo. A pergunta basicamente é, se vocês estão olhando oportunidades, assim, com a crise, o cara está sem caixa e você vai lá e faz um negócio de oportunidade. Não, a gente hoje está com caixa e bastante caixa. Está mais do que eu gostaria para um fundo como esse. Por quê? A gente fez o follow-on, como falou, então levantamos dinheiro novo. A oferta se encerrou na quinta-feira antes do Carnaval. Sexta-feira comemoramos, sábado fomos para o Carnaval, quarta-feira de cinzas voltamos com a bolsa desabando e o mundo inteiro consternado. Mas com dinheiro no bolso. Mas com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso. Então, quando eu fiz o follow-on, a gente tinha bastante operação para liquidar com aquele dinheiro. Agora eu falei, puta, uma pandemia não acontece desde 1918, quando teve a gripe espanhola. Como é que os mercados vão reagir? Vai crescer inadimplência? Aquela inadimplência da alienação fiduciária que eu te falei, que passou várias crises aí sem crescer, com uma pandemia, será que não vai crescer agora? Então, a gente tomou uma decisão conservadora de segurar esses novos investimentos. Ele falou, vamos ver o que vai acontecer com as carteiras. Primeiro, as carteiras que estão sob a nossa gestão. Então, são 18 CRIs em cada fundo, tá? Somos dois da 33, na realidade, porque tem algum que os dois fundos participam. E a gente já estava com o monitoramento da carteira dessas operações do pipeline. Como é que foi o comportamento? A gente viu março passar muito bem. Eu acho que não deu tempo da crise chegar para quem estava pagando o boleto. Em abril teve uma queda razoável, tá? De novo, no exemplo lá dos 100 apartamentos, normalmente 10 já tem algum problema, então você recebe de 90, caiu para 70 em abril. Então caiu mais ou menos aí uns 20 e pouco por cento da carteira que vinha acontecendo. Como eu só preciso de 60 para receber, todas as minhas operações seguiram adimplentes, mas as carteiras sofreram. Terminou abril, a gente falou, puta, vamos continuar segurando caixa aqui e ver o que acontece em maio, porque se continuar piorando, a gente pode vir a ter problema. Maio teve uma ligeira melhora, tá? Então, a notícia foi positiva quando a gente encerrou o mês de maio. E junho está melhorando. A gente está olhando esse número dos recebíveis, a gente olhava uma vez por mês, agora estamos olhando meio que todo dia, porque estamos nesse momento de preocupação. Então, junho está vindo com uma melhora até maior do que teve em maio em relação a abril, tá? Não queremos sair comemorando ainda, mas aparentemente o fundo do poço foi abril e as coisas estão retomando desde lá. Então a gente está chamando de volta aquelas operações e agora vamos começar a usar com mais intensidade o caixa, porque temos essa avaliação de que já deu para entender o que foi a crise, já deu para ver quem sofreu mais, quem sofreu menos. Algumas operações fizeram ajuste, aumentamos as garantias. Ajuste para baixo, né? A operação, ou seja, você vai conseguir dar menos crédito pela mesma participação no empreendimento. É isso. Vou liquidar a operação com LTVs menores do que eu liquidaria ali no começo de março, que era o plano, tá? Mas a nossa previsão aí é que em alguns meses zera de novo esse caixa, que é o objetivo, tá? Quem está no fundo não é para eu estar investido no CDI como um bom pedaço eu estou hoje. Mas, puta, eu faço operações de 10 anos, então não é 3 meses no CDI que a gente acredita que vai prejudicar o retorno de longo prazo do investidor. Primeira meta nossa é não perder. Então a gente foi cauteloso mesmo, olhamos com muito cuidado para o comportamento das carteiras e agora que estamos mais seguros, vamos voltar a fazer novos investimentos. Beleza. Eu só tenho a gente vai acabar o tempo, eu só tenho mais uma pergunta e aí você responde e depois já faz os seus comentários finais. Eu aconselho quem puder, entra no site do Com Dinheiro, se for investidor profissional, com dinheiro full. Se for pessoa física, olha os nossos planos light. Com dinheiro light é o plano para pessoa física. Última pergunta para a gente fechar é a seguinte. Eu gostei daquele fundo que o banqueiro tem. Ó, como é que eu compro se eu tiver lá, se eu puder provar que eu tenho 10 milhões? Dá para comprar esse ou não dá? E aí depois você faz seus comentários finais. Hoje nem precisa comprar, nem precisa comprovar os 10 milhões, tá? Essa comprovação era para oferta, é como se fosse para participar do IPO. Entendi. Hoje ele está listado em bolsa. A única coisa é que esse fundo onde está o banqueiro lá, o banqueiro e os outros caras do porte dele,
estão com a cabeça de ficar até o fim da vida do fundo, que são mais 5, 6 anos. Então ninguém está vendendo. Eu já estava ligando lá A boa notícia é que o outro eu já estava pegando o telefone aqui, ia ligar para o Pedrinho, para o Valtinho, me veja um pedaço, mas fica para a próxima. Pode tentar. Tá? Se eles quiserem vender, é só botar uma ordem na bolsa lá, é muito fácil o processo. Mas a boa notícia 5 segundos. Fala um tchau aí que já vai acabar. Não